Êxodo capítulo 21. São estas as palavras, são estas as minhas leis que você apresentará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você por 6 anos. No 7º ano será liberto de graça. Se o escravo era solteiro quando foi comprado, receberá a liberdade como solteiro, mas se chegou casado, a mulher irá com ele. Se o Senhor der uma mulher a ele e tiverem filhos ou filhas, ele sairá livre sozinho. A mulher e os filhos pertencerão ao mesmo Senhor. Pode ser que o escravo diga: eu amo o meu Senhor. Além disso, amo a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. Neste caso, o Senhor levará o escravo ao tribunal para legalizar a declaração dele. O seu senhor o levará à porta ou à lateral da porta da casa e furará a orelha do escravo como um furador. Assim, o homem será escravo dele para sempre. Se alguém vender a filha como escrava, ela não sairá livre como os escravos homens. Se ela foi comprada para casar com o dono e ele achar que ela não serve para ser sua esposa, então ele deverá permitir que ela seja resgatada, isto é, terá de permitir que paguem pela libertação dela, mas não poderá vender a escrava a estrangeiros, pois ele estaria sendo desleal com ela. Se o seu senhor a escolher para dar em casamento ao seu filho, ela terá de ser tratada como se fosse sua filha. Caso o senhor toma uma segunda mulher para o seu filho, a primeira continuará com os mesmos direitos que tinha antes, ou seja, não poderá privá-la do mesmo sustento, das mesmas roupas e dos mesmos direitos conjugais. Se essas 3 condições não forem atendidas, ela poderá sair livre sem devolver nem pagar nada. Quem ferir mortalmente um homem precisará morrer também. Mas, se não o fez intencionalmente e Deus permitiu que o outro caísse nas mãos dele e morresse, vai ser determinado um lugar para onde ele possa fugir. Agora, se alguém tiver planejado matar alguém deliberadamente, deverá ser morto, mesmo que tenha procurado refúgio no meu altar. Quem agredir seu pai ou sua mãe será morto. Aquele que sequestrar alguém e o vender, ou se for achado em poder dele, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho e este ficar de cama e não morrer, aquele que o feriu será absolvido se o ferido mais tarde puder levantar-se e andar apoiado em uma bengala, mas precisará pagar pelo tempo que este perdeu e ajudá-lo na sua completa recuperação. Se alguém surrar com vara seu escravo ou escrava, e como resultado o escravo morrer, será castigado. Mas se o escravo ou escrava sobreviver 1 ou 2 dias, o senhor não será condenado, visto que o escravo é propriedade do seu senhor. Se 2 ou mais homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo dano sério, o culpado precisará pagar a indenização que o marido daquela mulher exigir. A forma de pagamento será determinada pelos juízes, mas se houver danos graves, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém machucar e inutilizar o olho do seu escravo ou escrava, precisará da liberdade ao escravo como compensação pelo olho. A mesma coisa ocorrerá se com violência quebrar o dente de um escravo ou escrava. Pagará com a libertação do escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifradas um homem ou mulher, o boi precisará ser morto a pedradas, e não poderão comer a sua carne, mas o dono do boi não receberá nenhuma condenação. Agora, se o boi tinha o costume de chifrar e o dono sabia disso, mas não o manteve preso, e a situação é diferente. Nesse caso, se o boi matar o homem ou a mulher, o boi será apedrejado e o dono dele também será morto. Se o acusador preferir receber resgate, o culpado pagará tudo o que for pedido para salvar a própria vida. Esse julgamento será aplicado quando a pessoa morta pelo boi for um menino ou uma menina. Se a pessoa morta pelo boi for escravo ou escrava, o preço do resgate será de 30 moedas de prata, pago ao dono do escravo. Além disso, o boi será apedrejado.
Se alguém deixar uma cova aberta, ou se fizer uma cova e não tampá-la, e cair nela um boi ou um jumento e morrer, a regra é clara. O responsável pela cova pagará o preço do animal ao dono, mas ficará com o animal morto. No caso de um boi matar outro, o boi vivo será vendido. O dinheiro da venda será repartido em partes iguais, tanto o valor do boi vivo quanto o do boi morto. Porém, se o boi costumava chifrar e o dono não manteve preso, o caso é diferente. Este dará um boi vivo e ficará com um boi morto. Êxodo capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, para cada boi pagará 5 bois, e para cada ovelha pagará 4 ovelhas. Quem matar um ladrão enquanto ele estava roubando a casa, não será condenado por homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, será culpado de homicídio. Quanto ao roubo, o ladrão precisará restituir o que roubou. Se não puder devolver ou pagar o que roubou, ele mesmo será vendido como escravo. O dinheiro da venda servirá para pagar o roubo. Se o ladrão for apanhado no ato de roubar um animal vivo, seja boi, jumento ou ovelha, precisará pagar o dobro. Se alguém soltar seu animal e este entrar na vinha ou no pasto de outro homem, pagará o prejuízo com o melhor que tiver no seu próprio campo ou da sua vinha. Quem acender fogo e o fogo destruir as colheitas já feitas ou por fazer, ou as pastagens de outra pessoa, restituirá totalmente o prejuízo. Se alguém pede a outra pessoa para guardar prata ou objeto de valor, e um ladrão rouba aquilo que foi guardado, se o ladrão for achado, pagará em dobro o que roubou. Mas se não acharem o ladrão, o dono da casa será levado perante um tribunal, para que se determine se ele roubou ou não os bens do outro. Sempre que alguém se apossar de bois, jumentos, ovelhas, roupa ou qualquer outra coisa perdida, e alguém disser, isso é meu, as duas partes envolvidas apresentarão o caso diante de um tribunal. Aquele que for condenado pelo tribunal pagará o dobro do prejuízo que causou ao seu próximo. Se alguém pede ao próximo para guardar o seu jumento, boi, ovelha ou outro animal, e o animal morrer, ficar ferido, ou for afugentado sem que alguém saiba para onde, a pessoa deve então fazer um juramento solene diante do Senhor de que não roubou o animal. O dono aceitará a palavra e não será exigido a restituição da pessoa. Mas se a pessoa roubou aquilo que estava guardando, ela precisará restituir o que roubou ao legítimo dono. Se foi despedaçado por um animal selvagem, apresentará o animal despedaçado ao dono como prova. Nesse caso, não precisará fazer restituição. Se alguém pedir emprestado um animal e este animal ficar aleijado ou morrer enquanto o dono esteve ausente, ele fará a restituição do valor do animal. Mas se o dono estiver presente quando isso aconteceu, o que tomou o emprestado não precisará pagar o prejuízo. Se o animal era alugado, basta pagar o preço do aluguel. Se um homem seduzir uma moça virgem, não comprometida, e tiver relações com ela, pagará o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o pai da moça proibir o casamento, o sedutor pagará a ele o equivalente ao dote das moças virgens. Não deixe as feiticeiras viver. Quem tiver relação sexual com um animal deve ser morto. Quem oferecer sacrifícios a deuses falsos, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltrate nem explore os estrangeiros. Não esqueça que você foi estrangeiro no Egito. Não maltrate nenhuma viúva, nem os órfãos. Se você os maltratar e eles clamarem a mim, atenderei ao seu clamor. Ficarei muito irado e matarei você e todos os que fizerem isso. Então as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, a algum necessitado que esteja com você, não cobre juros dele. Se tomar como garantia a capa de alguém, não abuse, devolva a capa a ele antes do pôr do sol, porque a capa é o seu cobertor e a veste do seu corpo. Se você ficar com ela, em que vai se deitar? Quando ele clamar a mim, eu o atenderei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo.
Traga sem demora as ofertas dos melhores produtos das suas colheitas do trigo, das plantações de uvas e do azeite. Consagre a mim o primeiro filho. Faça o mesmo com a primeira cria de vaca e da ovelha. A primeira cria ficará 7 dias com a mãe. Depois, no 8º dia, entreguem-na para mim. Vocês serão homens consagrados. Por isso, não comam carne de animal despedaçado no campo. Deem essa carne aos cães. Êxodo capítulo 33, 23. Não espalhe notícias falsas. Não concorde com a pessoa má dando testemunho falso. Não acompanhe a multidão na prática do mal. Ao prestar um depoimento num processo judicial, não dê testemunho para favorecer a maioria. Não seja parcial, nem para favorecer o pobre. Se você encontrar o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve de volta o animal extraviado. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o deixe ali. Vá ajudar o homem a erguer o animal. Não falsifique o julgamento para prejudicar a causa do pobre. Afaste-se da acusação falsa. Não condene à morte o inocente, nem o homem justo. Saiba que eu não absolverei o que vive para o mal. Não aceite suborno, porque o suborno cega os que têm entendimento e corrompe as palavras dos honestos. Não explore o estrangeiro. Vocês, israelitas, bem sabem como se sente um estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Por 6 anos, plante em suas terras e colha o que elas produzirem. Mas, de 7 em 7 anos, deixe a terra descansar 1 ano. O 7º ano é de descanso para a terra. Nesse ano, ela não deverá ser cultivada, para que os pobres de Israel achem o que comer, e os animais comerão o que sobrar. Os animais comerão o que sobrar do campo. Essa lei também vale para as vinhas e olivais. Faça tudo o que tiver de fazer nos 6 primeiros dias. Mas descanse no 7º, para que o seu boi e o seu jumento também descansem, e para que o seu escravo e o estrangeiro renovem suas forças. Israelitas, tenham cuidado em fazer tudo o que eu disse, e prestem atenção. Não se lembrem, nem falem o nome de outros deuses. Celebrem uma festa em memória de mim 3 vezes por ano. Primeiro, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pães sem fermento, como já lhes ordenei. Essa festa deverá ocorrer no 1º mês do ano, o mês de Abibe, porque foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Ninguém deverá aparecer diante de mim de mãos vazias. A segunda festa é a festa da colheita dos primeiros frutos. Depois do plantio, assim que forem colher os primeiros frutos, celebrem essa festa. A terceira festa é a festa da colheita geral, no fim do ano, quando armazenarem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deverá se apresentar diante do Senhor Deus. Ninguém deve oferecer o sangue do sacrifício junto com o pão fermentado. Não deverá ficar gordura da minha festa durante a noite, até a manhã seguinte. Tragam à casa do Senhor, o seu Deus, os primeiros frutos das suas terras. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe dele. Vou enviar um anjo à frente do meu povo para guardá-lo pelo caminho e levá-lo ao lugar que preparei para ele. Prestem atenção diante dele, escutem o que ele disser. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará os pecados que cometerem contra ele, porque nele está o meu nome. Mas se tiverem cuidado de obedecer ao que ele disser e de fazer o que ele mandar, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês. Ele os vai levar aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus. E eu vou destruir todos estes povos. Não adorem os seus deuses, nem ofereçam culto a eles. Não façam o que eles fazem, ao contrário, destruam totalmente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês. Então o Senhor abençoará o seu pão e a sua água. Tirará do meio de vocês as doenças.
Na sua terra não haverá mulher grávida que perderá seu filho, nem haverá mulher incapaz de conceder ou dar à luz. Eu darei vida longa e completa a vocês. Mandarei adiante de vocês o meu medo, que colocará em confusão todas as nações onde vocês entrarem. Farei com que todos os seus inimigos voltem as costas para vocês e fujam. Mandarei vespas na frente de vocês, elas expulsarão de diante de vocês os heveus, os cananeus e os heteus. Não expulsarei esses povos todos em um só ano. Se fizer isso, a terra se transformará num deserto e os animais selvagens se multiplicarão contra vocês. Eu expulsarei aqueles povos aos poucos, até que vocês se tornem numerosos o suficiente para tomar posse efetiva da terra que já dei a vocês por herança. Eu mesmo vou traçar os limites do seu país. Os limites serão estes, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e do deserto até o rio Eufrates. Vou entregar em suas mãos os moradores daquelas terras, e os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com esses povos, nem com os falsos deuses deles. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, para que não levem vocês a pecar contra mim. Se oferecerem culto a seus deuses, isso será uma armadilha para vocês.